eu quero chamar a atenção de vocês que esse escopo dos regulamentos internos, que acho que está pelo artigo 35, é exemplificativo, né? Esse escopo do regulamento interno. Porque, na verdade, pessoal, aí um dos poderes. A gente estuda em direito administrativo lá no L. Lopes Meirelles, né? Você tem vários poderes, poder vinculado, poder discriminado, e um dos poderes da administração é o poder regulamentar. Poder regulamentar. Esse poder regulamentar privativo do chefe do poder executivo, ele pode fazer com que eu tenha regulamentos de execução e regulamentos autônomos. Na verdade, regulamentos de execução e regulamentos autônomos. Os regulamentos de execução, eles só podem ser secundo legem. Eles não podem ser nem contra legem, nem podem ser prate legem. O que é prate legem? É se eles estiverem comatando uma lacuna da lei. A lei não disse alguma coisa, ela vai lá e diz. Não pode. Por exemplo, suponha que eu tenha uma lei que estabelece a modalidade A, B e C. Aí vai o decreto regulamenta A, B e C e cria D. Não pode, porque ela não pode ser prate legem. Ela só pode ser secundo legem, regime de execução. A única hipótese de decreto autônomo, que é o artigo 84, sei lá, 3, inciso 6, sei lá, da Constituição Federal, que diz que o chefe do Poder Executivo pode extinguir cargos públicos quando vagos. É a única hipótese de decreto autônomo. O resto é decreto de execução. Então esse regulamento aqui é um decreto de execução. Chama decreto por quê? Decreto é o veículo normativo. Materialmente ele é uma regulação, um regulamento. Mas ele vem ao mundo jurídico pela espécie normativa decreto, que é privativa do chefe do Poder Executivo. Entendeu? Então é porque a gente chama regulamento ou decreto regulamentar. É exatamente isso aí, privativo do chefe do Poder Executivo. Então o que deve ter esse decreto, e a lei manda ele ter? Esse rol ele é números apertos. Números clausos é quando só pode ser aqueles, né? Por exemplo, cláusulas pétreas, números clausos, né? Forma voto direto secreto, não tem aquele negócio, né? Cláusulas pétreas. Eu sou do tempo ainda da Constituição antes de 88 e tal. Ele estuda tanto isso aí. Cláusulas pétreas e tal. Com o tempo a gente vai ver que o direito tudo depende, né? O direito tudo depende, né? E em relação à licitação, eu me lembro muito do setor elétrico, né? O setor elétrico foi interessante, porque está dito no artigo 175 que a concessão de serviço público é feita por licitação. Então, o que aconteceu no setor elétrico? As empresas tinham feito, uma boa parte delas, o contrato em 95, para duração de 20 anos. Ia expirar em 2015. Aí o governo tinha duas opções. Ou seguir a Constituição e fazer licitação, ou renovar, como fez aí, uma medida provisória inconstitucional. Porque a alegação era inclusive do próprio Exército, né? Sei lá, do Gabinete de Segurança, dizia que os chineses estavam de olho no grid energético brasileiro. Então o próprio governo foi contra a Constituição, renovando essas licitações, renovando esses contratos de concessão de CEMIG, CHESF, contra a legem, porque o artigo 175 diz tem que ser licitação. Então, o que é que vale? O que é que vale? Sei lá. O que faz com que o direito seja tendo apenas uma referência, né? O que é que vale? A gente não sabe. Bem, então, glossário de expressões técnicas, cadastro de fornecedores, minuta padrão de editais de contrato. Isso aqui, essa parte da lei 13.303, que trata dessas matérias aqui, não é auto-aplicável. É uma norma de eficácia limitada. Precisa de regulamentação. Vocês sabem a diferença, né? Norma de eficácia limitada, contida e... Isso, na verdade, é um livro. Isso é doutrina italiana. Isso é um livro que foi publicado, acho que em 68, do nosso querido Zé Afonso da Silva. Que eu não sei nem se está vivo, acho que está vivo. Zé Afonso da Silva. Esse livro foi relançado há uns anos atrás. Que é aplicabilidade das normas constitucionais. Aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos dizer a Constituição, por exemplo, né? Uma norma que diz assim... É possível o direito à vida. Não tem a casa é o asilo inviolável. Isso é norma. A República Federativa Brasileira, isso é norma de eficácia plena. Não precisa regulamentação. Já está lá. Né? Agora, se eu dissesse assim,
como tinha, por exemplo, juros de 12%, isso foi revogado por uma emenda, né? Tinha dito lá um dispositivo constitucional que colocava os juros a 12% mediante regulamentação, mediante lei. Nesse caso, era uma norma de eficácia limitada. Enquanto não tivesse a lei, não podia ter aplicabilidade. Ou eu posso ter uma norma de eficácia contida, que é o caso das profissões, por exemplo. É livre todas as profissões, mas eu posso vir uma lei contendo, restringindo, que é o caso do Estatuto da OAB, da lei dos médicos e tal. Então, isso tem a ver, isso transpassa para a questão da lei e do regulamento. Se eu tenho uma disposição legal que eu não tenho condições suficientes de aplicar, eu preciso do regulamento, senão ela não é auto-aplicável. Que é o caso, por exemplo, quando eu falo de cadastro fornecedor, minuta padrão, procedimentos, recurso, quer dizer, algumas coisas que eu precisaria de uma regulamentação nisso aí. E há prazo para fazer, né? A pergunta que se faz é que eu discuti, é que se a gente pode fazer uma analogia legis, né? Com outros decretos, sei lá, até do próprio RDC. Não sei, vai depender do caso concreto, né? Vai depender do caso concreto. Pois bem, então são normas de eficácia, algumas de eficácia limitada, e são aspectos também exemplificativos, né? Porque o decreto pode regulamentar o que quiser, desde que seja segundo legem, seja... Boa parte é prolixo, né? É curioso, porque muito decreto regulamentar que tem, ele repete a lei. Aí, pô, qual é a graça de repetir a lei? Não acrescenta nada, né? Então é para você criar regras, como por exemplo, lei do ICMS. A lei do ICMS aqui não deve ser muito grande, mas o regulamento do ICMS deve ser imenso, né? Porque é uma questão muito complexa, né? O ICMS aqui do Paraná deve ser imenso. Então não tem grande... É mais ou menos isso. Mas isso tem a ver com poder regulamentar. Poder regulamentar. Eu às vezes falo esses palavrões jurídicos, né? Eu peço até desculpa a vocês, porque às vezes a gente tem que estar acostumado, né? Falar com ele. Eu nem falo palavrão jurídico porque eu nem sou acostumado a falar, né? Sou um jurista informal. Porque tem uns que aparecem por ali que, nossa senhora. Tem uns aí que... Linguagem é poder, né? Então o advogado muitas vezes quer falar difícil para legitimar poder, né? Como é o economês, como é várias linguagens, né? O médico, né? Vamos entrar em normas específicas de obras e serviços. E aí eu vou precisar falar de requisitos de regime de execução. Aí eu vou tratar do tema do regime de execução. Regime de execução é fundamental, porque o regime de execução vai mostrar quanto cobra, quanto mede e quanto cobra. Como mede e como cobra. Como mede e como cobra. Ora, se a empresa, eu vou cobrar do poder público pelo que executei, como é que eu vou medir isso? Então esse é a grande dificuldade. E a lei coloca, assim como fez o RDC, por exemplo, um glossário com vários regimes de execução, que na maioria não inova nada. Inovou só no semi-integrado, porque a contratação integrada já tinha sido feita no RDC. Muito bem. Definições muito importantes. Primeiro tipo de regime de execução é empreitada por preço unitário. O que é empreitada por preço unitário, hein, pessoal? É para situações que você não sabe o valor exato. Você não sabe quanto vai sair de barro daquele. Você não sabe quanto vai gastar em terraplanagem. Você não sabe. Então você paga pelo que executou. Na contratação de preço unitário, na empreitada por preço unitário, você tem uma exigência muito grande da medição. Aí o fiscal de obra tem que ser um cara honesto, porque você vai pagar pelo que você de fato mediu. E é variável. Você tem uma estimativa, você não sabe. Terraplanagem, vai que acha uma pedra, sei lá. Fundação, vai que acha um buraco, um negócio duro lá, sei lá. Não sei, eu não sou engenheiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é intercorrências, não é? É utilizado em projetos de maior complexidade, né? Cuja quantidade do serviço e dos materiais são relativos. Você não sabe quantos caminhões de barro vai sair dali. Você não sabe quanto vai gastar de terraplanagem. Eu só estou falando de terraplanagem porque eu só sei que tem esse negócio de terraplanagem, porque eu não sou engenheiro. Mas deve ter um monte de coisa aí que é para preço unitário. Você não tem certeza em relação a isso. Não é? Também a empreitada por preço unitário também é utilizada para reforma. Porque reforma você só sabe quando começa, não sabe quando termina.
Você faz isso na casa de vocês, imagina uma obra pública. Né? Risco maior para a administração. Numa empreitada por preço unitário, a maior quantidade de risco está para cima de quem? Do poder público. Porque é um contrato cost plus. Quanto mais executa, mais paga. A empresa tem interesse em quê? Empurrar custo nisso aí, pessoal. É tudo incentivo. Tem um livro da Teoria dos Incentivos. Uma introdução à economia da informação. Incentivos e contratos. Que é modelar contratos para essa besteiroca aqui. Preço unitário, interpretário integral e tal. Tem que saber um pouquinho de matemática, né? Isso não é nada também. Eu vi no jornal ontem, no Valor Econômico, que 2/3 dos formados das pessoas de nível superior em São Paulo não sabem o que é 2/3 de alguma coisa. 53%, tá no Valor Econômico ontem. 53% não sabia o que era 2/3 de alguma coisa. Sabia calcular. Veja, isso significa o seguinte, um artigo que saiu na Folha de São Paulo, isso é atraso econômico. Quantos milhões a gente perde porque a gente não sabe matemática? Não é analfabetismo porque não é alfabeto, né? Mas é analfabetismo matemático. A gente não sabe. Quando eu estudar... Vou abrir esse parênteses para contar essa história. Quando eu fui professor visitante... Porque eu fui professor visitante em Singapura no ano passado, né? Adorei. Passei 4 meses em Singapura. Maravilhoso. Maravilhoso. Lugar mais desenvolvido que eu fui. Maravilhoso. Já tinha ido várias vezes a Singapura, mas dessa vez fiquei mais tempo. E isso, eu vou com minha família, né? Eu não abandono minha família, né? Pois bem, e eu tinha um professor lá, meu amigo da faculdade, professor Chong, sei lá, tudo é Chong, Shang, Xing. Eu não me lembro exatamente se era Chong, Shang ou Xing. Acho que era Chong. E Chong, professor Chong, ele era inclusive malaio, ele não era singapuriano. Ele tinha um filho, o casal tinha um filho, o menino tinha 8 anos. Aí ele disse que a vida dele, da mulher, era esse menino, fazer tarefa com esse menino. Disse que ia dormir 11 horas da noite. Estressado da tarefa do menino. O menino tinha 8 anos. Que é a tarefa que só o menino tá todo estressado com a tarefa do menino. Ele disse o seguinte: se na escola, em uma semana, aparecesse um aluno na sala dizendo que fez um curso, entrou num curso de física nuclear, todos os alunos da sala na outra semana estavam fazendo física nuclear. Podia ser jardinagem. Apareceu um menino fazendo curso de jardinagem. Toda semana, todos os alunos estavam fazendo curso de jardinagem. Diz que a competição era brutal e o menino vivia feito doido. E ele dizia o seguinte também: em determinado momento, talvez 10, 11 anos de idade, a escola começa a separar os meninos. Meninos muito bons, assim, meio a boca, e aluno fraco. E pelo visto, eu acho que o menino dele ia pro aluno fraco, viu? Mas se você cair aos 11 anos no aluno fraco, meu amigo, para se recuperar, se recupera mais não. Primeiro que a autoestima da criança vai lá para baixo. Você não consegue. Aí o que acontece? Só os primeiros alunos vão ter acesso a uma universidade singapuriana, que são maravilhosas. A segunda linha, a terceira, vão para onde? Basicamente para a Austrália. Então, o grande mercado de segunda linha, second best, né, é a Universidade Australiana. Então, os caras vão para a Austrália. Hã? Os prisioneiros, as pessoas que pagam algum castigo, para aqui, né? Se bem que as penas lá, boa parte das penas, e aí é um caso interessante para a questão de punibilidade, porque lá tem a pena da chibatada, né? Então você pode comutar a pena, você pode ir preso 3 meses ou levar umas 5 chibatadas. Aí eu estava conversando com o embaixador disse que a ordem da embaixada é não aceitar a chibatada. Diz que a chibatada, meu amigo, é para arrombar. É um chibatador profissional com a vara de bambu. Meu amigo, não tem que aguentar, não. Você tá dizendo chibatada? Não tem que aguentar, não. Diz que a primeira chibatada o cara já morre. Ninguém aguenta, não. Não quer nem imaginar o que é uma chibatada daquela. Então, assim, poucas pessoas vão pra chibatada. As pessoas preferem ficar presas. E é assim, rapaz, eu tava lá e li no jornal que o cara brigando no trânsito. Um bateu no trânsito, aí foi a briga, um cadê um murro no outro, preso. Que eu já acho que é demais lá, né? Mas ficou preso. Bem, mas esse livro do Macho Stander vale a pena, viu? Aqui vale a pena. Tem vários alunos que estudam isso. Tem muitos alunos bons, muito aluno interessante estudando isso. Mas a gente fala isso, eu vou dizer um negócio com toda seriedade. Com toda seriedade. Quando eu terminei meu doutorado, em 2005. Aí eu disse, bem, eu tô agora querendo ter uma experiência internacional, né? Mas qual é o lugar que eu vou? Aí, pô, qual é o lugar que aparece mais famoso, assim?
É Harvard, né? Porque aparece na televisão, né? Então eu quero ir pra Harvard. Botei isso na minha cabeça. Assim, ninguém da faculdade de Direito foi. Ninguém. Na história, ninguém foi. Aí eu não tinha a menor chance, porque geralmente você vai em boa parte com network, né? Você conhece alguém em São Paulo, nem inglês eu sabia falar direito e tal. Pô, acabei indo, né? Acabei indo, fiz a aplicação, tive um pouco de sorte, porque eu acho que tinha uma cota para miseráveis e tal, eu acabei entrando nessa cota. Eu sei que ninguém acreditava em mim, minha mulher não acreditava em mim, minha mãe dizia, meu filho, pare com isso. Nem minha mãe, geralmente nos filmes a mãe acredita na pessoa, né? Meu filho, que besteira é essa? Que besteira! Eu fui. E pra mim, eu fui com meus filhos estudaram nos Estados Unidos, na escola junto em Harvard. Então na escola que o meu menino tinha estudado, tinha saído o prêmio Nobel de Economia, os caras... Ali, pô, e pra eles, assim, pai, vamos tomar um sorvete ali em Harvard. Quer dizer, eu sou um homem de classe média, eu não tenho nada. Eu sou um servidor público feito vocês, não tenho dinheiro nenhum. Eu tenho um apartamento, um carro, mas eu tenho esse patrimônio, né, que eu dei pros meus filhos, né. Assim, não foi nada, mas foi um sonho que... É aquela história, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Não. Dá o mesmo trabalho. Sonhar grande, sonhar bem. E aí eu passei a ser, depois disso, uma espécie de CVC jurídico. Porque toda semana liga alguém querendo ir. E aí o seguinte, depois disso, tem uma aluna minha, Marina, ela foi... Ela foi a única brasileira aceita no LLM, há uns 3 anos atrás. Foi fazer, ela ligou pra mim, disse, professor, chorando, professor, fui aceita em Harvard, foi fazer o mestrado lá, LLM, né? Hoje ela trabalha na City em Londres. Ela é advogada em Londres. É novinha, menina de 30 anos, hoje em dia. Então, pra mim é como se fosse um filho meu, um negócio assim, pô, você dá vontade de chorar também, sabe? Porque você mostrou que era possível, né? Porque eu quero sair lá do fim do mundo do Recife. É muito difícil, cara, muito difícil. Outra menina, amiga minha, aluna minha, trabalha em Frankfurt, na PwC em Frankfurt, também era lá. Então, assim, tem casos, é possível, é possível. É possível. Então tem que acreditar, né? Acreditar nisso aí. Então tem muito aluno bom estudando isso, porque isso é o que está no... Eu digo aos meus alunos, pessoal, ato administrativo. Porque eu sou visto com um certo... Assim... o cara vai estar ato administrativo, o ato é declaratório, é bobagem. Isso não vai levar ninguém para canto nenhum. O mundo não está girando nessa frequência não, pessoal. Tá com energia, pô. Petróleo, energia, rodovias, aeroportos, é isso aí, cara. Vai estar o emprego no futuro, não é se o ato administrativo é stunk ou é snunk. Isso é bobagem, serve para passar em concurso. Mas no mundo real, ninguém... Nem aí, bicho. Nem aí. Se é stunk, se é snunk. Isso é bobagem. Assim, né? É o que eu acho, né? Bem, então essa empreitada por preço unitário, o risco é maior para o construtor, né? A grande desvantagem dela é que ela vai exigir rigor na medição. Então, para você ter uma empreitada por preço integral, ou uma empreitada por preço unitário, você vai ter que ter vai ser rigoroso na medição. E é na medição que se rouba. Maior custo para acompanhar a obra. Você vai ter também uma situação de que vai permitir o jogo de planilha, porque você vai ter interesse em colocar preços unitários maior nessa parte inicial. Vai também ensejar maior quantidade de aditivos, incerteza no preço final do contrato, né? Incentivo para postergar a obra. Então, se a empreitada é preço unitário pelo objeto. Você não pode fazer empreitada integral em terraplanagem. Tem que fazer preço unitário. Mas você está consciente dos riscos que está se submetendo se for uma obra empreitada em preço unitário. Por isso que eu estou dizendo, o preço contratado é referência. Você não sabe quanto vai achar. Quando você entra numa obra, é como você entrar numa selva. Você vai matar e vai para morrer. Então, entrar numa obra preço unitário é para matar e para morrer. Você não sabe quanto você vai achar. Por isso que o preço é referência. Por isso que a gente não pode ficar no fetiche do menor preço. Né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Tá entendendo? O que eu quero discutir com vocês são os incentivos, pessoal. Cada obra, cada regime de execução tem um incentivo diferente. Isso vai repercutir aonde? No contrato. O contrato, economicamente, é um mecanismo de partilhamento de riscos. O contrato econômico. A licitação é um detector de mentiras, não é? Eu não falei para vocês?
A licitação é um detector de mentiras. O contrato é um mecanismo de partilha de riscos. O contrato é um mecanismo de partilha de riscos. A licitação é um detectador de mentiras. E digo mais, se a mentira não consegue ser detectada na licitação, ela vai aparecer em algum momento. Em algum momento ela vai... Geralmente ela aparece na execução. Aí quando a gente diz que fiscalizar contrato é complexo, né? Porque mentiu, não descobriu que ele estava mentindo. Vai aparecer na execução. Né? Por exemplo, o cara namora, aí é safado no namoro, aí a mulher não descobre. Aí quando na execução contratual, que é o casamento, ele vai mentir do mesmo jeito. Aí vai acabar descobrindo. Né? Então se não descobriu antes, é melhor descobrir antes, né? No caso disso aí. No caso da licitação, é melhor descobrir durante a execução, se a empresa está mentindo. Mas se não descobriu, vai aparecer na execução, vai se lascar. É pior, é mais traumático, vai parar a obra. Às vezes, assim, dependendo do casamento, o marido ou a mulher não quer se separar. Porque, veja, tem uma aluna minha, não foi minha aluna não, minha colega, eu esqueci, Cristiane, não sei o quê, escreveu um livro, Teoria Econômica do Divórcio, agora, no Rio Grande do Sul ela é. Porque, veja bem, pessoal, por que muitas pessoas não se divorciam? Porque o custo de divorciar é muito grande. Por várias razões. Há um custo emocional, que não é mensurável. Há um custo econômico, as pessoas vão ficar pobres, né? As pessoas vão ficar pobres, mas todo mundo vai empobrecer. É uma situação... Não é um jogo de perde-perde, do ponto de vista econômico. Porque a mulher fica mais pobre, o homem fica mais pobre, os filhos ficam mais pobres. Todo mundo fica mais pobre. É um jogo perde-perde. E também o custo de voltar ao mercado. Né? O custo de voltar ao mercado é grande, pô. Porque o que eu tenho para apresentar? Eu li meia dúzia de livros, ninguém quer saber disso. Eu teria que aprender as músicas novas dos sertanejos. Não posso chegar na balada, o que você acha de... Sabe, eu gosto tanto de Leãozinho, de Caetano Veloso. Por que Caetano Veloso? É capaz de chamar a polícia. Não dá, eu não sei quem são esses sertanejos. Então, o custo de voltar... E o que eu vou oferecer? Nada. O meu contra-cheque, talvez, que não é grande coisa. Não tem nada para oferecer. Não é verdade? Então, o custo de voltar para o mercado é alto. Então, as pessoas não divorciam. O custo de parar a obra... Por exemplo, a empresa é safada, bandida. O custo de parar a obra é alto. Então, a empresa ela fica cedendo no aditivo. Não é no casamento, pode acontecer isso. O cara é safado, a mulher também não vale grande coisa. O cara não divorcia porque tem filho, porque dá trabalho. Vai voltar pro mercado e vai aguentando aquele negócio. Não é assim? Acontece muito. Não acontece isso? Acontece. Eu fico vendo esses programas da televisão, vejo isso. Na obra também. Quanto mais demora a obra, sabe, é traumático a rescisão. A maioria das concessões não tem rescisão. É melhor tentar ajeitar. Então, exatamente, porque o custo de ruptura é alto. O custo de ruptura é alto. Então, é melhor detectar antes na licitação. Né? O custo de ruptura é alto. E Gary Becker ganhou o Nobel de Economia com essa besteira aí, né? Gary Becker... só tem uma ideia. Se vocês tiverem uma ideia, vocês podem ganhar o prêmio Nobel de Economia também. Porque, inclusive, perguntaram a um desses aí, que não foi o Becker. Mas sua tese, seu trabalho que você ganhou o Nobel, não é sobre dinheiro, não é economia. Economia não é sobre dinheiro, economia é sobre incentivos. Só que dinheiro é um incentivo importante, mas não é o único incentivo. A economia é sobre incentivos. Então é importante discutir incentivos e não dinheiro. Dinheiro é um incentivo importante, mas não é o único. Existem vários outros incentivos que vai aparecer nos contratos, né? Então, a empreitada por preço unitário, ela é importante para obras abaixo da terra. Então, obras para abaixo da terra é que eu vou ter a empreitada por preço unitário. Implantação, pavimentação, dragagem. Dragagem, quem é que pode mensurar a dragagem? Vai dragar o orçamento todo. Então, obras que você tem uma incerteza, pela natureza, são obras mais arriscadas. Empreitada por preço unitário. Tá claro? Empreitada por preço global. É importante dizer que são todas execuções indiretas, né? Porque não é o Estado que faz, é a empresa que vai fazer, então são todas formas de execução indireta. Empreitada por preço global, contratação por preço certo e total,
quando for possível, definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Nesse caso, há uma margem mínima de incerteza. A empreitada, depois eu vou fazer uma diferenciação que é sutil entre a empreitada por preço global e a empreitada a empreitada integral, né? São duas coisas diferentes, muito parecidas. A empreitada por preço global e a empreitada integral. A empreitada por preço global, eu tenho mais ou menos uma certeza. Por exemplo, construir um prédio como esse. Não tem grande novidade, né? Não tem nenhum aporte grande tecnológico. Então, eu tenho mais ou menos uma certeza. Um prédio, o poder público contratou uma empresa para construir um prédio. Tem o orçamento, o projeto básico bem executado, tem o orçamento, você faz lá. O grau de certeza é maior. Na empreitada global, como nos outros regimes de execução que eu vou discutir com vocês, exceto, creio eu, a tarefa, são todos contratos do tipo turnkey, né? Quem já ouviu falar nessa expressão turnkey? Dobrar a chave, né? O que quer dizer contrato turnkey? Fechado, né? Por que chama a expressão turnkey? Exatamente. Por exemplo, se você comprar um carro, um Volkswagen, um Fiat, né? Você chega lá, comprar um Fiat Palio. Você chega lá na loja e diz, eu quero um carro dessa cor, com ar-condicionado, direção hidráulica, motor 1.3, sei lá, 1.4, quero assim. No dia que o carro chegar, o único trabalho que você vai ter é qual? Dobrar a chave, né? E levar o carro. Então você já, ex ante, já combinou tudo que você vai querer. Você já fez a combinação toda que você vai querer, ex ante. Né? Você só vai turnkey. Dobrar a chave. Então o contrato preço global, preço global, a empreitada integral, a contratação integrada, semi-integrada, é mais ou menos turnkey. É curioso perceber que a empreitada por preço global ela vai surgir para uma unidade que não vai ter uma continuidade de serviço. Por exemplo, construir um prédio, construir uma calçada, é uma empreitada global. É diferente de construir um prédio que vai servir de uma concessão. Sabe, a empreitada integral ela vai ter uma continuidade de utilização do serviço público. A preço global é mais simples e é para coisas tópicas. Construiu ali um portão, uma estrada daqui para lá, são coisas mais simples, entendeu? A empreitada integral vai ter uma continuidade no uso do serviço. Eu vou falar isso depois. As tarefas são para atividades pontuais, né? Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material, em contratação de profissionais autônomos de pequenas empresas para a realização de serviços técnicos comuns e de curta duração. O que é que pode ser? Por exemplo, fazer um reparo, vandalismo, né? Tá cheio de vandalismo, quebrou aí alguma coisa, vai lá a empresa e faz o reparo. Mas tem que ter licitação também para essas hipóteses. Então, coisa simples. Eu estava até vendo um dia desse um caso interessante que aconteceu na Bahia. Não sei se foi na Bahia. Era o seguinte, era uma concessão de uma estrada e o risco de vandalismo corria por conta do poder público. Estava alocado na matriz o risco do vandalismo para o poder público. Então, se houvesse uma manifestação e quebrasse as cabines de pedágio, quem tinha que consertar a cabine de pedágio era o poder público. E isso aconteceu. Houve um vandalismo, houve uma greve lá, queimaram pneus e quebraram as cabines de pedágio. Só que o problema é o seguinte, para a empresa, para o setor privado, refazer a cabine de pedágio, meu amigo, ia ser uma novela, porque tem que fazer licitação, ia demorar um ano. E a empresa privada, ela precisa cobrar o pedágio. Então o que ela fez? Ela, desesperadamente, em 2 semanas, refez o pedágio. Uma semana, ela no instante faz aquilo. Refez o pedágio. E agora ela estava em dúvida como é que ela cobrava do poder público. Porque a responsabilidade de refazer a cabine de pedágio era do poder público. Só que o poder público demora muito. E ela precisava cobrar o pedágio. E aí? Como faz? Não sei. Talvez a maior resposta do direito seja não sei. Sei lá. A maioria das coisas não tem resposta. Cabe uma argumentação, né? A maioria das perguntas que vem para os senhores no dia a dia do trabalho de vocês não sabe a resposta. Sabe?
né? Porque não está na lei. Então cabe a construção, ver uma saída que seja menos traumática para todos. Então esses são 3 regimes que a gente vai discutir até agora. O regime da tarefa, o regime da empreitada por preço global e o regime da empreitada por preço unitário. Vejam que a empreitada por preço unitário, ela é cost plus, né? Quanto mais executa, mais paga. Então o incentivo ali é a empresa não terminar nunca de executar e colocar mais preço, etc. Tal. No preço global, que é um contrato geralmente turnkey, o incentivo é fazer o maior possível para comer logo o dinheiro e pode subexecutar. Mas isso a gente vai ver mais quando aparecer agora na empreitada integral.